Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Alan Faria Mensagens. É com muita alegria e carinho que aqui estamos e é sempre muito bom dividir esse momento com cada um de vocês. Estamos de volta com as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Eu sou Alan Faria e hoje o nosso tema é Nossos Filhos são Espíritos. Mas antes de rodar a vinheta do nosso canal e adentrarmos ao nosso estudo, já deixo aqui um convite a todos vocês para deixar nesse vídeo seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante para, primeiro, a divulgação da doutrina espírita, segundo, fazer com que o canal cresça e seja mais recomendado pelo YouTube. Então, até já! Hoje o nosso tema é Nossos Filhos são Espíritos, mas antes de adentrarmos ao tema, faremos a leitura de uma página, visando o nosso preparo, visando a nossa harmonização e logo em seguida a nossa prece inicial. Então, a mensagem inicial é intitulada Nossos Filhos. Ela é do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, uma psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto e o autor espiritual é Hamed. A mensagem é intitulada Nossos Filhos e nos diz assim: foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E Hamed nos diz assim: nossos filhos não são fitas virgens ou livros em branco, mas almas antigas em busca da evolução espiritual. Em nome da missão que os pais têm em relação aos filhos, não determinaremos suas vocações e decisões com gestos de automatismo e coerção. Se os superprotegemos, eles viverão à nossa sombra sem a mínima atitude de decisão ou opção. Serão inseguros ou dependentes e um dia se revoltarão contra o mundo, que não os mima, e contra nós, que os tratamos com excesso de carinho, satisfazendo a todos os seus caprichos e vontades. Nem imposição sistemática, porque eles trazem do passado suas próprias verdades e experiências, nem satisfação a todos os desejos, porque não saberão se comportar perante os outros. Nunca tentemos instruí-los, projetando neles nossos propósitos de vida não realizados. Nossas carências não são as deles, nossas vontades não são as deles. Nossos prazeres e alegrias são diferentes dos prazeres e alegrias deles. Não os tratemos como bibelôs de porcelana, nem como objetos raros de propriedade nossa. Para educá-los é preciso respeito e amor por eles, além de muita compreensão. Lembremos, acima de tudo, de que o Cristo de Deus destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade. Portanto, os filhos não são nossos, são apenas almas imortais que passam momentaneamente pelo nosso lar, pelas nossas vidas. São espíritos que buscam paz e felicidade pelos seus próprios caminhos. Do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Agora fica o meu convite a todos vocês a unir nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus, para fazermos a nossa prece inicial, dizendo assim: Pai de amor e bondade, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, pedimos permissão para nesse instante dar por iniciados os nossos estudos. Rogamos, Pai, o Teu amparo, o Teu auxílio para cada um de nós nesse instante, a fim de que estejamos despertos a tudo aquilo que será trazido para nós neste momento, a fim de aprender um pouco mais do Teu Evangelho,
acender essa luz no nosso caminhar e Ele ilumine os nossos passos na direção do bem, na direção do outro, do trabalho e da caridade que precisamos realizar a fim de fortalecer a nós mesmos e a todos aqueles que estão ao nosso redor naquilo que realmente importa, que é a melhora e a transformação. Não pare, nos fortaleça nesse propósito. Hoje, agora e sempre, que assim seja, Pai amado, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje o nosso estudo é intitulado Nossos Filhos são Espíritos. Então, o primeiro fato a ser ressaltado é de que todos nós somos espíritos. Então, o princípio inteligente do universo, vivenciando uma experiência material, que a morte não é o fim, o que morre é a matéria, que volta à natureza, né? O corpo físico, né? Que a gente toca e sente, mas a alma retorna à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, já faço aqui a minha primeira recomendação para que busquemos lá no Livro dos Espíritos, da questão 21 em diante, que vai abordar a relação entre espírito e matéria mais a fundo e nos dar a base para o bom entendimento desse tema. Essa lembrança é fundamental, pois normalmente as impressões causadas pela matéria se impõem e comumente nos esquecemos e na maioria das vezes nos perdemos nas ilusões de atendermos aos anseios materiais, deixando de lado a transformação moral que vem a ser o nosso principal objetivo para nós espíritos enquanto encarnados. Um outro aspecto também bastante importante é que o entendimento da doutrina espírita nos traz sobre a reencarnação. Como define Kardec, é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, que nada tem em comum com o antigo. Assim, para alcançar a perfeição relativa a que estamos destinados, precisaremos vivenciar sucessivas encarnações, a fim de irmos avançando na escala evolutiva, visto que, numa única encarnação, dificilmente atingiríamos tal condição. Então já percebemos, meus irmãos, que cada ressalva dessa feita, espírito, matéria, reencarnação, daria uma palestra inteira para refletirmos a respeito sobre cada assunto. Mas precisamos trazer essas lembranças a fim de embasar o nosso assunto principal hoje, que nossos filhos são espíritos. As almas ou espíritos designados para animar os corpos físicos de nossos filhos são seres em evolução, como nós mesmos, e aos quais certos vínculos ou compromissos nos ligam por esta ou por aquela razão. Somos espíritos e todos carregamos uma bagagem espiritual que adquirimos ao longo das existências que vivenciamos anteriormente. Não fomos criados ontem ou no momento em que reencarnamos, que nascemos. Somos almas antigas na busca da evolução. E quanto mais consciente formos sobre esse aspecto, mais inteligentes serão as nossas ações no auxílio, no amparo, no cuidado, na educação desses espíritos que hoje reencarnam na condição de filhos, mas que podem, em termos evolutivos, estarem intelectualmente e ou moralmente muito mais adiantados do que nós mesmos. Então, como nós podemos agir a fim de auxiliar a esses espíritos? Essas reflexões são fundamentais para que a gente repense a nossa maneira de educar, a nossa maneira de lidar com esses espíritos e a fim de atingir um propósito maior
cumprir a nossa tarefa junto a esses irmãos de maneira elevada, de maneira devida. Hermínio de Miranda, no livro também intitulado Nossos Filhos são Espírito, nos diz o seguinte: cada ser é único e em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias, ou seja, as predisposições físicas que tem, continua ele. Somente as características físicas são geneticamente transmissíveis, tais como a cor da pele, dos olhos ou dos cabelos, tendência a esta ou aquela conformação física, predisposição a esta ou aquela enfermidade, ou a uma saúde mais estável, traços fisionômicos e coisas dessa ordem. Então, resumidamente, os pais, ou nós, só emprestamos as características físicas, não o espírito ou a alma delas, dos nossos filhos. De vez em quando, nós ouvimos comentários do tipo, ou fazemos comentários do tipo: nossa, receberam a mesma educação, como foi por um caminho, um foi por um caminho, o outro acabou desse jeito. Tiveram os mesmos recursos, foram criados pelos mesmos pais, sobre a mesma casa, sobre o mesmo teto, e ainda assim escolheram caminhos tão diferentes. Quando a gente percebe essas afirmativas, na verdade, o que está acontecendo? Uma comparação de indivíduos que receberam os mesmos estímulos educacionais, mas que acabaram trilhando caminhos antagônicos. Não é verdade? Então, isso vem mostrar que não adianta ter um pacote educacional formatado, prontinho para lidar e ofertar a todos os filhos, acreditando que eles responderão da mesma maneira. Como somos espíritos criados em momentos diferentes, que estamos em graus evolutivos diferentes, que possuímos necessidades diferentes, assim, o que funciona para um não necessariamente servirá para o outro. Porque temos necessidades diferentes. Ter esse entendimento que a doutrina nos traz pode auxiliar em muito a missão que os pais têm com relação aos seus filhos. E aí a gente precisa fazer a diferenciação. Não os filhos simplesmente no sentido vulgar da palavra, no sentido comum da palavra. Porque agora já temos condições de entender esses filhos como espíritos que estamos comprometidos de alguma forma e que hoje se encontram na condição de nossos filhos, de nossos tutelados. E aí se amplifica esse entendimento, ganha um peso e responsabilidades muito maiores. Porque já faz com que a gente compreenda que, enquanto individualidades, esses filhos têm as suas próprias vocações, suas decisões, suas missões, suas tendências, assim como as suas próprias expiações e provas, como todos nós. E estar atento a isso é de fundamental importância, porque a coerção, o autoritarismo, recursos comumente utilizados na educação dos filhos, são pouco ou nada produtivos nesse sentido. Eles podem até, num primeiro momento, controlar algumas situações, mas ao longo do processo educacional que todos precisamos passar, vamos perceber que eles prejudicam mais que auxiliam, pois acabam matando as vocações, sufocando as ideias,
fazendo morrer os sonhos e recrudescer todas as tendências que esses espíritos vieram desenvolver ou vieram trabalhar nessa oportunidade. Então, naturalmente, estamos percebendo quão difícil é a tarefa dos pais com relação à educação desses espíritos. Por quê? Ela implica em responsabilidade e comprometimento. Dessa forma, o bebê não deve ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união fortuita, do capricho ou dos sonhos idealizados por nós. Homem e mulher, geralmente jovens, que se unem, mesmo que seja por uma única e passageira vez na vida, devem estar atentos ao fato de que podem surgir, daquele momento fugaz, uma nova existência para alguém, que está intimamente ligado, vinculado com a nossa bagagem espiritual e que precisa se reajustar de alguma forma, que precisamos desta oportunidade para refazer os passos e continuar a nossa jornada. Então não é simplesmente colocar um filho no mundo. Advém junto a este processo responsabilidades que antecedem até mesmo a nossa própria encarnação. São compromissos assumidos no passado e que hoje precisam ser colocados em ação para que esse reajuste se faça e a gente possa efetivamente trabalhar tanto pela nossa melhora quanto pela melhora do outro. Então vai exigir de nós cuidados, atenção, que tem as suas bases estabelecidas em comprometimentos anteriores e que hoje tem a permissão divina para que conexões mais profundas, responsáveis, saudáveis aconteçam com o objetivo dos reajustes perante as leis. Esses objetivos aconteçam e possamos todos nós seguir na direção do bem, sem dívidas do passado, saldando todos os débitos que contraímos junto a esses irmãos. Divaldo conta em uma de suas palestras que ele foi procurado por uma mãe que estava desesperada, porque sua filha de 7 anos não gostava dela. Elas não conseguiam estabelecer uma conexão de mãe e filha. Por mais que ela fizesse em favor da menina, nada fazia com que elas se aproximassem. A filha se dava bem com o pai, mas com ela era impossível. Ela não conseguia amamentar a menina recusou o peito logo no início, a relação sempre foi muito difícil, muito desgastante, havia muita discussão, muita briga já com esse espírito nesta condição. E ela não sabia mais o que fazer, estava desesperada. E Joana se aproxima de Divaldo e pede para ele perguntar, investigar como foi a gestação dessa criança. No que a mãe começa a relatar, foi tudo tranquilo, tudo normal, tal, não sei o quê, e a Joana insiste, aprofunda um pouco mais essa questão. Ela foi uma gestação desejada? E aí a mãe começa a falar para Divaldo que, na verdade, ela sempre sonhou em ter um menino. Então ela estava muito feliz, primeiro inicialmente com a gestação, que ela tinha conseguido engravidar, mas que quando ela soube, no processo de pré-natal, que ela soube que era uma menina, causou nela uma repulsa, porque ela sempre sonhou em ter um menino. E passou por sua tela mental desistir dessa gravidez, porque não era o filho esperado. Então, este sentimento de repulsa, essa ideia de desistir da gravidez, acabou gerando nesse espírito que percebeu toda essa movimentação
da mãe, esse sentimento negativo, essa repulsa à questão dela ter vindo como menina, desse espírito ter reencarnado enquanto menina, né, nessa condição, acabou gerando esse afastamento. E que hoje é refletido desta forma. Então, porque o espírito reencarnante, ele entende todo o processo que está acontecendo, porque ele ainda está em fase de adaptação. Então, tudo que a mãe sente, tudo que é falado, tudo que é percebido né, enquanto a gestação, esse espírito reencarnante ele está captando, está recebendo, está sentindo. Porque ele é um ser consciente. O processo de esquecimento se dá ao longo da gestação, e não num primeiro momento. Então ele está compreendendo tudo, existe todo um planejamento, né, que precisa ser cumprido. Enquanto essa gestação não se estabelece de uma forma plena, esse espírito está sentindo todo esse processo. E esse processo de recusa, esse processo de não acolhimento, de não amor, de sentimentos contraditórios acaba impactando nessa relação. Então esse espírito reencarna com essa sensação que o faz repelir o amor materno. No que a Joana pede para que Edivaldo oriente, que esta mãe vá aos poucos conversando com esse espírito, tentando fazer com que ele perceba o quanto ele é amado. E ela pergunta como vai fazer isso se a filha não permite nem aproximação. E no que ela é orientada, quando ela dormisse, que ela fosse a cabeceira dessa filha e expressasse todo o seu amor. Falasse com ela, conversasse com ela, pedisse perdão, até que ela fosse, aos poucos, entendendo e podendo acessá-la de uma forma muito mais tranquila, como uma relação dessa exige. Então, percebemos o comprometimento e a importância, o quanto esses aspectos são impactantes, tanto para nós e principalmente para o espírito reencarnante. Então a gente deve se perguntar, como podemos cumprir bem esta tarefa? Somos capazes de atender tamanha responsabilidade? E aí a gente vai conduzir as nossas reflexões em cima da nossa mensagem inicial, intitulada Nossos Filhos, né, que a gente trouxe, né, que o Hamed nos deixou. E primeiro ele fala que assim, nem superproteção, nem imposição sistemática. Se nós os superprotegemos, eles viverão à nossa sombra. Ou seja, sem iniciativa, sem atitude de decisão, sem saber escolher. E quais são as consequências disso? Adultos inseguros, dependentes, filhos, né, que não sabem que caminho trilhar, porque os pais estão sempre fazendo essas escolhas. Se nos impomos, podemos inibir as suas vocações, as experiências e verdades que eles trazem em sua bagagem espiritual. E, como consequência, são filhos, são adultos, no amanhã, frustrados, infelizes, porque estão dissociados da sua essência, desconectados daquilo que eles vieram fazer, da missão que vieram cumprir. Nós acabamos, quando assim agimos, distanciando da realidade, dos compromissos, das missões que todos nós carregamos, que são diferentes uns dos outros. Então, assim, a título de não querer que os filhos sofram, visando proteger do mundo, da maldade, da violência, nós os criamos sob uma redoma, satisfazendo todas as vontades e desejos. Quem já não falou assim, algo do tipo assim, ó, meu filho, vou dar tudo para o meu filho, né? Ele terá tudo aquilo que eu não tive. Já não falamos isso? Então, impondo as nossas ideias e por aí vai. E não percebemos que estamos extrapolando o nosso limite.
não estamos respeitando essas individualidades, como a gente já viu. Um outro aspecto importante: precisamos ter cuidado com as projeções. No processo de instrução, de educação dos filhos, é muito comum projetarmos nesses filhos os nossos sonhos de vida não realizados ou as nossas próprias frustrações e limitações diante da vida. Então, assim, os pais que querem que os filhos sigam a carreira XYZ, ou que, com base em suas experiências negativas, acabam estabelecendo crenças limitantes a esses filhos. Então vamos um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Então vamos pensar numa pessoa que não foi feliz no casamento, o casamento não deu certo, os relacionamentos, acabaram frustrando ou trazendo tantas mágoas, desilusões, que podem inconscientemente reforçar para os filhos, para as crianças, a ideia de que casamentos não são bons, de que relacionamentos são passageiros, que a gente não pode confiar em ninguém. E assim vamos construindo uma ideia equivocada, baseada nas experiências negativas que tivemos, na cabeça do outro. Olha aí, ainda não entendemos que nossas carências não são as carências deles. Nossas vontades não são as vontades deles. Os nossos prazeres e alegrias são diferentes dos prazeres e as alegrias deles. Mas, na ânsia de proteger, de não querer que sofram, acabamos por não respeitar o seu livre-arbítrio. Não os preparamos para o mundo, esquecendo de que quando não mais estivermos aqui no orbe terrestre, junto com esse filho, como ele vai lidar com este mundo? Como ele vai lidar com o outro? Como será a base dos seus relacionamentos? Como ele vai lidar consigo mesmo? Se nós os poupamos dos nãos da vida, das experiências que os fortalecerão diante do outro, das escolhas que eles precisarão fazer, mas não estão aptos porque a gente não permitiu. Então, no processo educacional, e aqui precisamos entender esse educacional também como um processo evangelizador dos filhos e de todos nós, vai exigir muito, muito respeito, muita compreensão, muita paciência, mas acima de tudo, muito amor. Os filhos não são nossos, são apenas almas imortais que passam momentaneamente pelo nosso lar, pelas nossas vidas, com o objetivo de reparação, com o objetivo de entendimento, com o objetivo de aprendizagem, com o objetivo de reconstrução de laços que foram desfeitos, tanto por nossa parte quanto da parte deles. São espíritos que estão buscando a paz, a felicidade em seus próprios caminhos, assim como nós mesmos. Então, observar e tentar utilizar os recursos que estamos recebendo com a doutrina espírita a respeito dessas questões são ferramentas valiosíssimas em nossas mãos que nos auxiliarão a elevar a nossa relação com esses filhos, os nossos relacionamentos a um patamar diferenciado. Não mais de imposição, não mais de cobrança, ou não apenas de imposição, de cobrança, de coerção, ou querer que façam as nossas vontades, afinal, enquanto estão embaixo do nosso teto, deverão cumprir aquilo que eu determino.
mas uma ideia muito mais consciente e aberta de que são espíritos em busca da orientação, que trazem tendências, que trazem experiência e que precisam dar um bom direcionamento. Não estamos dizendo com isso que não vamos auxiliar, que não vamos orientar esses filhos. Podemos e devemos fazer isso, mas não podemos esquecer que a escolha é sempre do próprio espírito. A orientação vem, os conselhos aparecem e precisamos ofertar, mas a escolha é sempre do outro. Quanto mais conscientes estivermos desse processo, melhor poderemos agir e atuar para que essas escolhas possam ser feitas de maneira muito mais inteligente, muito mais saudáveis e que venham impactar na vida positivamente para eles. Então, isso é fundamental de que a gente saiba, de que a gente entenda e, sobretudo, que a gente respeite. Porque, senão, esses filhos não terão condições no amanhã fazer essas escolhas de maneira consciente como deveria ser. Eles precisam experienciar, eles precisam vivenciar os seus caminhos a fim de se fortalecerem diante da vida, diante do outro e diante de si mesmo. Sem essas escolhas, sem esses aspectos, sem essas experiências, continuarão sendo filhos frágeis, inseguros, indecisos, esperando sempre que alguém venha conduzir neste processo. E daí não há o amadurecimento, não sairão da condição em que se encontram. E isso é fundamental que a gente entenda. Não existe caminho errado. Por mais que sejam adversas as consequências, fruto das escolhas que estão sendo feitas, a gente precisa entender que aquele espírito necessita daquelas experiências, passar por aquelas experiências para que ele continue na sua jornada de amadurecimento enquanto ser espiritual, enquanto espírito em busca da sua perfeição, como nós mesmos. Então, é fundamental que a gente entenda isso para que a gente não interfira neste processo. E que essas ideias, meus irmãos, possam serem refletidas, pensadas por cada um de nós, para entendermos que se já somos condutores desses espíritos, se somos condutores hoje desses espíritos, com base nesse Evangelho e nessas ideias que a doutrina espírita nos traz, esse processo acaba sendo muito salutar, porque a gente vai ter a certeza que as sementes do bem estão sendo plantadas. Em algum momento que a gente não tem condições de prever, elas germinarão, no hoje ou no amanhã, mas de forma muito mais salutar para cada um desses espíritos, para cada um de nós, porque também somos filhos, não é verdade? Então, precisamos estabelecer esta relação educacional e, digo mais uma vez, esse processo evangelizador que todos nós precisamos passar ainda para que as sementes do bem que já foram plantadas, inclusive em nossos corações, possam germinar para trazer os frutos mais saborosos, mais sadios e que alimentarão não só o corpo material, mas sobretudo a ânsia e o vazio que carregamos por longo tempo em nossa existência por estarmos afastados dos processos evangelizadores que o Cristo veio nos deixar. Então, que o Pai possa iluminar o nosso caminho, o caminho de cada filho, de cada lar, iluminar a cada coração que, direto ou indiretamente, se conecta conosco nesse instante, a fim de que todos nós possamos fazer dessa luz o farol a iluminar os nossos passos na direção do bem.
Agradecemos de coração a todos aqueles que dividiram conosco esse momento. Que recebam o nosso abraço fraternal, que ele chegue a cada um envolto em paz, em harmonia, do amor que nós ainda carecemos. Se gostaram dessa mensagem, compartilhe, pois além de divulgar a doutrina espírita, fazemos com que ela chegue a outros corações e possa de alguma forma beneficiar, orientar a esses irmãos. Bom, que Deus permita novas oportunidades como essa. E agora só nos resta agradecer por tudo aquilo que aqui recebemos. Convido mais uma vez a elevar os nossos pensamentos, unir nossos corações, dizendo assim: Senhor, muito obrigado por essas sementes de luz que agora recebemos, que elas possam ser cultivadas no nosso dia a dia, colocadas em ação, em cada atitude, em cada gesto nosso, na direção do outro, a fim de que despertemos, Senhor, para aquilo que realmente importa e ela traga a paz necessária aos nossos corações. Ampare e nos fortaleça, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Gostou do nosso tema? Quer sugerir algum assunto para a próxima abordagem? Vamos interagir? Deixe sua opinião aqui nos nossos comentários, vamos trocar informações, aprofundar no assunto, pois é dessa forma que conseguimos internalizar a mensagem e deixamos com que ela faça a diferença e seja útil em nossas vidas. Não se esqueça ainda de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Então, assim fazemos com que o bem chegue a outros corações, que o canal cresça e ele possa ser mais recomendado pelo YouTube. Vamos espalhar o bem. Gratidão, meus irmãos.